Podcast do Mais FC Porto, episódio 32. Nuno Sá e Daniel Moreira, no 32º episódio. Queremos agradecer a todos os mais portistas que nos vão acompanhando ao longo das nossas emissões, com as vossas reproduções e com as vossas subscrições dos vários canais, bem como as mensagens que nos vão endereçando para nós. É sempre bastante importante. Nesta edição, e com o Pedro Ferreira a tomar conta de assuntos de caráter mais público, vamos fazer a análise às partidas na capital da passada semana. Vamos olhar também para as restantes equipas e modalidades, fazer a revisão da semana. Vamos olhar para a deslocação à Alemanha e à recepção ao Moreirense, que vamos ter nos próximos dias, bem como a agenda para a semana. Nuno, boa noite. Vamos olhar para os dois jogos que tivemos na capital, primeiro com o Sporting, depois com o Benfica. Na minha perspectiva, dois jogos diferentes e, portanto, nesse sentido, seria importante também analisarmos de forma diferenciada, olhando para aquilo que era o histórico em Alvalade para a Taça de Portugal. O Sporting era claramente favorito. No entanto, o Futebol Clube do Porto tinha a última vitória num jogo em Alvalade para a Taça de Portugal. Nós registramos várias ausências, e por isso o Farioli acabou por promover também diversas alterações à equipa, rodou alguns jogadores, por exemplo, Fofana e Mofi foram titulares. O Pablo Rosário acabou por jogar ao lado do Bednarek no setor da defesa. Infelizmente registámos uma derrota por 1-0. O gol de Soares de penalti acabou por decidir o jogo na segunda parte. Em abono da verdade, também já tínhamos tido essa circunstância no estádio do Dragão. Jogo de imensa intensidade, poucos remates à baliza. Eu senti que o Futebol Clube do Porto, particularmente, não conseguiu ser muito perigoso no ataque. O remate ao poste de Varela talvez tenha sido a situação mais perigosa. Nuno, gostaria de perceber como é que viste esta partida, as alterações de Farioli e também o resultado que acabamos por conseguir no jogo, embora a derrota por margem mínima traz, na minha perspectiva, a possibilidade ainda do apuramento para o Jamor. Olá Daniel, viva! Um abraço ao Pedro, que infelizmente não consegue estar connosco aqui hoje, mas está a fazer um serviço público em algo que ele faz de saltar. E queria também mandar um abraço para todos os que nos ouvem. Eh, Foi um bocadinho como aquilo que nós tínhamos falado aqui no podcast, com o nosso treinador a fazer algumas mexidas no 11. Sabíamos que muito dificilmente seria um jogo com um resultado decisivo e era muito importante proteger a nossa equipa, não só no campeonato, como também na Taça de Portugal. E vimos logo que existiu uma tentativa clara de levar o jogo para esse campo físico por parte do nosso adversário, e o facto de ter começado com o Luís Guilherme em vez de Pote mostrou logo que eles iam querer defender com 11, e na realidade conseguiram fazer melhor do que no jogo do campeonato, porque o nosso meio campo não teve tanta liberdade como nesse jogo anterior. Ficamos logo condicionados com o lance de Bernardo, acho que é lamentável e inadmissível como é que aquilo passa em claro ao árbitro, ao fiscal de linha e ao VAR. Eu acho que aqui até é mais o VAR. Foi uma agressão, foi feio. Já nem falo do lance que ele faz gestos, porque acho isto demasiado gratuito, mas eu à frente falo um bocadinho mais em detalhe sobre esse lance, numa parte da comunicação. Vi, por outro lado, um William muito focado no desequilíbrio num 1 contra 1 com o Max Araújo. Acho que foi um duelo muito bom entre os dois. Acho que umas vezes ganhou o Max, outras vezes ganhou o William, especialmente no final, quando o William já estava mais cansado para que caiu para o lado do Max. E por outro lado, vimos o PP jogar mais pelo meio e o Moura acabou por fazer um bom jogo a defender. Mais à frente também vou falar disso. Contra o Angélico, que acabou por dar muito espaço e devia ter sido melhor aproveitado. O Freixeira estava muitas vezes sozinho, sem apoio, e era o Yulman que tinha de dar apoio na direita e descompensava no meio. Isto devia ter sido mais bem aproveitado por nós, porque o Gênio simplesmente não defendia. O Gênio transformou-se a partir de certa altura naquilo que habitualmente o Pote faz, que é não defender e só atacar. E quando defendia, defendia mal. Aliás, viu-se o Gênio defender mal, por exemplo, no jogo com o Braga. Ele não pode ser exposto da maneira que estava a ser exposto e nós tínhamos que ter aproveitado um bocadinho melhor isso. É, se formos a ver, é como tu dizias, não houve grande oportunidades, mas o Sporting acabou por ter apenas um lance de equilíbrio com o Soares pela esquerda e que acabou por remandar no gol de penalti, na minha opinião, indiscutível, penalti.
Se bem que a falta que origina, e como o nosso presidente afirmou, não é falta. Ponto final. Mas pronto, são lances que acontecem, são lances que rodam. E o resultado deixa tudo em aberto para a segunda mão. E acredito, muito sinceramente, que ao contrário do que dizem, somos muito mais equipa do que eles. Até porque acho que a equipa que começou o 11 contra o Benfica é a nossa melhor equipa, é a equipa mais forte que nós temos neste momento, e o Farioli, desses 11, rodou 5, enquanto que o Rui Borges não rodou nenhum. Por isso é que eu acho que nós temos uma equipa mais forte, temos uma equipa mais bem preparada e, se tudo correr bem, para além de trazemos um resultado que não é decisivo, que nunca iria ser decisivo, trazemos um resultado que muito facilmente no Dragão, com os nossos adeptos, com a nossa equipa a jogar com o 11 mais forte, eu acredito plenamente que nós vamos conseguir dar a volta a este Sporting, que merece ser uma equipa que perde o jogo, ou vai perder o jogo contra nós, merece perdê-lo por causa de tudo o que se passou a seguir e por causa da arrogância do seu presidente nas declarações que fez a seguir. Mas isso, como eu falei, vou deixar um bocadinho mais para a frente. Eu diria até um pouco antes, porque se de facto esta coisa da verdade desportiva realmente imperasse, muito provavelmente o Sporting não estaria na Taça de Portugal. E, no entanto, acaba por continuar a competir pela competição e de estar até em vantagem na eliminatória. Mas concordo com a tua visão no sentido em que o Sporting ah, teve maior responsabilidade no jogo, sentia que tinha mais responsabilidade e por isso não rodou, ao contrário do Futebol Clube do Porto, que acabou por colocar outros jogadores em campo, fazer uma maior rotação do plantel, e por isso também o Rui Borges acabou por ajustar aqui um bocadinho ao Futebol Clube do Porto, para que pudesse tentar aproveitar aqui e ali alguma questão mais física. Por falar em físico, de facto, o central polaco, o Bednarek, acabou por sair lesionado, entrou o Kivior, uh, que tinha sido poupado nesta partida, mas acabou por ter que dar a sua contribuição à equipa. Na minha perspectiva, julgo o VAR acabou por não estar bem neste momento, porque de facto deveria ter alertado o árbitro para a agressão, na minha perspectiva, a agressão do Soares ao Bednarek, mas pronto, provavelmente esfregou o olho ou qualquer coisa nesse momento. Vamos ter a oportunidade para falar do pós-jogo em maior detalhe, vamos entrar aqui também numa fase diferente do podcast, mas hum, trazendo um resultado que não é decisivo, mas não é positivo, tínhamos já nova viagem à capital marcada para o domingo seguinte. Deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica. O Benfica que vinha de duas vitórias seguidas no Estádio da Luz nas duas últimas temporadas frente ao Futebol Clube Porto. E depois do 0-0 que teve aqui para o campeonato e a derrota para a Taça de Portugal. Ao contrário daquilo que aconteceu no jogo frente ao Sporting, como mencionaste, Nuno, houve de facto um lançamento por parte de Farioli, foi com tudo. 11 de gala por parte do Futebol Clube do Porto, o melhor 11 possível dentro das circunstâncias, onde praticamente os jogadores estavam praticamente todos disponíveis, pelo menos aqueles que em teoria seriam hum, titulares. Honras repartidas no Estádio da Luz, um empate a 2, golos de Frohold e Oscar Pietrusevski na primeira parte colocaram-nos em vantagem por 2-0. Infelizmente, na segunda parte, acabamos por deixar escapar a vantagem e somamos apenas um ponto. De referir que, do ponto de vista da classificação, dentro dos quatro primeiros ficou tudo igual, dado que o Sporting também foi empatar a Braga. hum, Foi uma questão em tudo semelhante àquilo que aconteceu na primeira volta, em que as quatro equipas acabaram também por somar por empates os jogos que tiveram nessa jornada. Na minha perspectiva, olhando para esta partida, o facto do Porto ter conseguido uma vantagem inicial dentro do primeiro quarto de hora foi bastante importante para o tom da partida.
Julgo que acima de tudo focámos-nos numa defesa mais inteligente, de controle do jogo, mesmo dando um bocadinho mais de posse ao Benfica, que tinha mais responsabilidades neste jogo do que o Futebol Clube do Porto. Iríamos sempre sair do estado da luz na liderança do campeonato, ainda mais por causa do impacto do Sporting. De toda a maneira, penso que a segunda parte não foi tão bem conseguida, particularmente a última meia hora, digamos assim. As substituições acabaram por não trazer nada de positivo para a equipa, que estava melhor antes do Farioli mexer. Nuno, gostaria de perceber também como é que viste este resultado. Era a nossa principal prioridade e continua a ser o campeonato, a conquista do campeonato nacional. O Farioli acabou por fazer ver isso em campo com as apostas que fez, mas depois acaba por ficar um sabor agridoce pela forma como acabamos por deixar sair a vantagem e conquistar apenas um empate no Estádio da Luz, onde, na minha perspectiva, os 3 pontos não ficavam-nos nada mal. Não ficava, e eu acho que foi o segundo match point que nós deixamos cair. O primeiro match point foi no jogo com o Sporting, em casa, e este foi o segundo match point que nós tínhamos. Como tu disseste, e eu concordo perfeitamente contigo em toda a tua análise, mas saliento o facto do nosso jogo que começa na noite anterior, começa com o empate do Sporting e muda toda a percepção que existia para este jogo. Este era um jogo que, eh, depois do empate com o Sporting, a vitória lá está, decidiu o campeonato. Não podemos pôr com linhas massas. O Porto ficava com 6 pontos e com vantagem no confronto direto contra os dois rivais. Eh, o empate dava-nos a oportunidade de passar incólumes a uma deslocação muito complicada, que era esta, e a derrota tirava-nos um ponto, mas encostava o segundo ao terceiro, com a possibilidade de ainda podermos perder um jogo e só dependemos de nós. Ou seja, eu acho que o empate do Sporting abriu um novo flanco de tranquilidade para a nossa equipa. A nossa equipa, em teoria, iria começar o jogo a tremer. Foi preparado durante toda a semana pela comunicação, não foi só do Sporting, foi também do Benfica. A comunicação tentou, de todas as formas, fazer com que a nossa equipa tremesse. A derrota já estava assumida, vamos ser muito honestos. A derrota da nossa equipa já estava assumida por toda a gente, mas o empate do Sporting estragou um bocadinho as contas. Como tu disseste, também tínhamos falado, entrou com o 11 mais forte, o 11 mais capaz e começamos o jogo muito bem. Muita liberdade e muita força do nosso meio campo, com uma marcação muito agressiva na frente e que culminou com o primeiro golo em que, pasme-se, apareceram os nossos dois médios com possibilidade de finalizar sozinhos com o Trubin. O Frol, se não remata e passa para a esquerda, está o Gabriel Veiga completamente sozinho. Porque isto foi, o que nós vimos foi um banho tático do nosso treinador ao treinador adversário. Porque esta situação aconteceu várias vezes. Em momentos de construção rápida, vimos muitas vezes o Gabriel e o Victor a receber a bola completamente sozinhos à frente do Enzo, ou seja, nas costas dele. E, e quando a construção era mais pausada e os nossos alas entravam para o meio, então era um buraco para duplicar. No final da primeira parte, vimos um jogador de 17 anos a provocar uma lesão muito feia ao Otamendi, e eu creio que se alguma vez ele voltar a levantar a camisola para mostrar a tatuagem como fez o Vinícius, vai ser para mostrar o torção muscular que o Oscar lhe provocou. Ou então, eu não sei se ele tem lá alguma cratera do rim que saiu, mas foi muito bonito e muito feio ao mesmo tempo. Eu acho que o Oscar devia, no final, ter que pedir desculpas ao Otamendi, porque aquilo é muito feio, especialmente um jogador que tem quase metade da idade dele. Ou se calhar, tem mais metade da idade dele. Ou menos metade, neste caso. Na segunda parte, eh, eu concordo com aquilo que tu disseste, que o nosso treinador, as mexidas não funcionaram, mas eu acho que ele fez muito bem em ter substituído ao intervalo os dois jogadores. Isto porquê? Porque eram dois jogadores que tinham amarelo, o PP e o Gabriel, e ao fazer essas substituições tirou o risco deles virem a ser expulsos. A pressa, por exemplo, do João Pinheiro a mostrar o amarelo no primeiro lance de pontapé de Luís Odeo Costa, temos que validar no futuro se ele vai tomar a mesma decisão em lances semelhantes. Eu não acredito que eu nunca vi tomar logo na primeira ação do guarda-redes. E ele fez isso, normalmente ele espera pelos 80 minutos, 90 minutos, mas aqui fez logo na primeira, porque quis marcar o Diogo Costa em cima. Acabas por, eu digo perder o jogo, porque quem está a ganhar 2-0 e perde ou sofre o gol aos 80 e tal minutos é como se perdesse o jogo. Não por fruto das substituições, mas eu acho que fruto de uma enorme falta de definição que tivemos da frente. Tivemos 0 oportunidades em transição, que tínhamos de ter finalizado, e foi por aí que, na minha opinião, nós empatamos o jogo. Já sabiam que eles iam carregar, que iam estar mais motivados, mais frescos,
mentalmente, depois do golo que eles tinham marcado, e que iam tentar aproveitar ao máximo aquilo que era para eles o jogo mais importante da época, porque eu falei sobre o ponto de vista do Porto, mas olhando do ponto de vista do Benfica, o empate do Sporting dá-lhes a oportunidade que eles tinham de, com a vitória, não só chegar ao primeiro lugar, ficando a 4 pontos, que era aquilo que eles já tinham de antemão para esta jornada, era o foco principal, para ainda ficar na luta pelo título, mas, atenção, eles iriam conseguir também ficar a um ponto do Sporting na luta pela Champions. E como nós falamos na semana anterior, é muito importante as Champions para estes dois clubes. Muito importante mesmo. Ou seja, o clube ficar de fora vai sofrer. Vai sofrer por causa do passivo que tem, por causa das complicações financeiras que tem, e obviamente isso não é escrutinado como deveria ser para bem dos adeptos deles. Ou deveria ser para eles terem esse conhecimento, mas não é. Ou seja, a comunicação social pensa que está a fazer um favor, mas não está. Porque quando arrebentar, vai arrebentar como uma bomba. E falando um bocadinho daquilo que eu tinha dito no comentário que fiz ao jogo do Sporting, a questão do Moura, que eu acho que ele teve muito bem contra o Gênio, acho que foi dos melhores jogos a defender do Moura, é que eu acho que já não tem estado tão bem a defender, e isso viu-se logo no primeiro gol, em que não acerta com a linha defensiva e acaba por colocar o jogador do Benfica em jogo, o Luque Bacchio. Eu aqui continuo a preferir o Zaidu para este tipo de jogos, mas lá está, o Fariol deve ter a razão dele. Como eu disse, esta era uma semana que estava escrito que íamos vacilar, mas vão ter que aguentar mais uma, e se calhar outra, e se calhar mais outra, porque faltam 9 finais e nós estamos à frente, dependemos só de nós, e o próximo é com o Moreirense. Exatamente, quer dizer, primeiro com o Stuttgart, depois com o Moreirense este domingo agora que vem. Aqui importante, na minha perspectiva, deixar aqui um comentário pessoal, naturalmente, ah, que sinceramente não sei o porquê da saída do Zaidu da convocatória, porque ele nem no banco estava presente, e a preferência Exatamente. pelo Francisco Moura. Acima de tudo, pelo aquilo que tinha vindo a demonstrar dentro de campo, porque a partir do momento em que o Francisco foi suspenso por acumulação de cartões amarelos, o Zaidu foi chamado à titularidade e, na minha perspectiva, teve exibições positivas. E até Eh, porque o Moura jogou agora já não me recordo se ele fez 90 minutos com o Sport, mas eu acho que fez. E foi muito exposto ao cansaço. E eu fazia-me todo sentido o Zaidu ter sido ter tido a oportunidade de jogar, estar no banco e ser uma potencial opção. Não compreendi também o porquê de ele ter ficado fora. Mas lá está, o Guardiola de certeza que tem as razões dele. Exatamente, não sei se eventualmente há algum problema físico de última hora ou uma pequena mudança. De toda a maneira, sentia-se um pouco essa, essa infelicidade, digamos assim, pela escolha, porque efetivamente eh, acabou por ser muito por ali que o Benfica conseguiu nos ferir em específico na segunda parte. Acredito que nós, embora como observadores do fenómeno que é o futebol, certamente que não terá sido por nós, mas terá sido por outras pessoas que eventualmente o Francisco Moura desativou a conta de Instagram. Ou seja, ele já tinha sido severamente atacado depois do jogo com o Sporting. E acredito que estou a falar do jogo com o Sporting em casa para a Liga depois do penalti por toque da mão na bola. E aqui poderá ter sido efetivamente novamente bastante visado por alguns adeptos. Faz parte daquilo que é o profissional, ter de não necessariamente lidar com estas coisas, mas de estar exposto ao erro em alta competição. E eu espero, acima de tudo, que o Francisco não se perca e que regresse a um nível alto, porque nós ainda temos muito para conquistar. Sim, ainda temos muitos jogos pela frente. Ainda temos aqui Ele ainda pode ser muito importante, até porque ele mostrou o ano passado que com confiança consegue ser um jogador que, embora a defender não seja o seu forte, mas que consiga fazer a diferença à frente. Eu lembro que ele, o ano passado, não sei se foi o jogador que tem mais assistências da nossa equipa, mas esteve muito próximo disso, chegou a marcar alguns golos também. Nas várias competições que nós tivemos, era um jogador que até era decisivo no nosso ataque. Ele tem que se focar nisso, tem que focar naquilo que são as suas mais-valias e tentar corrigir os posicionamentos defensivos dele
eu acho que ele também está com muita falta de confiança. O jogo com o Sporting correu-lhe muito mal e eu acredito que ele tenha mesmo consciência disso. Mas tem que dar a volta por cima, que é como tu dizes. Ele é profissional, está em alta competição, é um jogador que é muito exposto publicamente pelo facto de ser jogador de um grande clube como o Porto, e eu sei que a camisola pesa e os erros pesam mais do que as virtudes, ou os erros pesam mais do que as boas coisas que acontecem nos jogos. E é perfeitamente normal. Um guarda-redes dá um frango numa equipa pequena, é mais um. Um guarda-redes dá um frango numa equipa grande, toda a gente se vai lembrar disso. E nós não nos lembramos das grandes defesas do Elton, por exemplo, mas todos nós nos lembramos dos frangos dele, nomeadamente da Liga dos Campeões. Eu lembro do jogo, por exemplo, com o Atlético de Madrid, o jogo com o Chelsea, que as coisas corriam mal. E nós temos essas lembranças, porque o adepto de um clube grande é assim. Valoriza muito o que é positivo com regularidade. Lá está, os gols que o Jardão marcava, as exibições de Falcão, as exibições do Deck, mas por outro lado também salienta o único erro que é cometido numa época. E o Francisco Moura tem que se habituar a isso, sendo um jogador de um clube grande, e se for preciso desativar a conta do Instagram durante algum tempo, ou o que seja, tem que o fazer. Se isso é a melhor forma de lidar com a situação, apoio a 100%. O que eu exijo dele é que no próximo jogo esteja lá, cabeça limpa, e que faça mais uma assistência ou que marque mais um gol. Exatamente, que possa contribuir para uma vitória na próxima quinta-feira em Estugarda, quem sabe uma deslocação à Alemanha para somar uma vitória. Antes disso, vamos olhar para Ahm, as outras equipas e modalidades do Futebol Clube do Porto, mais uma semana, início de meses com bastante atividade. Olhando para aquilo que foi a semana, começou no dia 3, terça-feira, com o handball Vitória, na European League 34-33 frente ao Granoller. O apuramento para a próxima fase está garantido. Resta agora saber se diretamente para os quartos de final ou através de ou indo para o playoff. Isso vai se decidir no próximo jogo na Dinamarca. Quarta-feira, dia 4, uma vitória tangencial em Tomar do hóquei, 4-3 a favor do Futebol Clube do Porto. Na quinta-feira, o voleibol entrou em ação e ganhou 3-0 ao Fiéis, com assim a liderança na fase regular fica assegurada por parte das nossas jogadoras. Olhando para o fim de semana, também bastante atividade. Primeiro, uma vitória importante do Hóquei em casa por 5-3 frente ao Sporting. Mesmo assim, bastantes críticas à arbitragem, continuar a mostrar incompetência por objetivamente um golo. Que está, a bola entra dentro da baliza, um golo sonegado ao Futebol Clube do Porto. À noite, duplo compromisso. Primeiro o handball, que empatou a 29 no Pavilhão da Luz, frente ao Benfica. E o basquetebol, no Dragão Arena, recebeu e ganhou o Imortal 98-85, isto para a Taça dos Santos, para a Taça da Liga. No domingo, além do clássico com o Benfica, em primeira instância, as nossas jogadoras do futebol feminino foram a Lisboa, ao Clube de Futebol Benfica, e ganharam por 2-0, uma vitória importante, mais uma, na fase de apuramento de campeão. O Futebol Clube Porto B acabou por perder em casa do Marítimo, a viagem à Madeira, em que não foi possível vencer. Vínhamos de uma série de 6 jogos sem perder, 5 vitórias, um empate, e nesse sentido o Futebol Clube Porto continua numa posição confortável na tabela classificativa. De salientar também que no voleibol, vitória por 3-1 frente ao São Mamed no Dragão Arena. Nuno, gostaria que pudesses partilhar a tua visão em relação a esta semana, na minha perspectiva extremamente positiva, por parte das nossas modalidades, com apenas infelizmente esta derrota frente ao líder da segunda liga, uma equipa manifestamente competitiva e objetivamente até com outros objetivos de subida de divisão comparado com o Porto B, que tem também uma outra forma de pensar esta competição da segunda liga. De resto, na minha perspectiva, uma semana muito, muito importante para os objetivos que temos na época nas modalidades. Olha, Daniel, eu vou começar pela equipa B, eh, porque da mesma forma que tu terminaste, acho que é um jogo que é perfeitamente compreensível que nós não tenhamos ganho. Uma deslocação, como tu disseste, ao primeiro classificado. A uma equipa que eu não tenho a mínima dúvida que vai subir de divisão, vai voltar aos grandes palcos do nosso campeonato. Uma equipa que
embora seja uma equipa que nós temos sempre dificuldade quando lá vamos, por causa daquilo que a nossa equipa B também sentiu, que é a viagem, o impacto de jogar contra o próprio Marítimo, a força que o Marítimo tem em sua casa, essa é uma equipa muito forte. Mas é uma equipa que eu sinto falta dela na Primeira Liga. Acho que na altura eu disse: Olha, fantástico, já não temos mais uma viagem para fazer às ilhas, mas é sempre uma equipa que faz falta. E é um estádio que normalmente está sempre bem composto quando vai lá um dos grandes. E durante os últimos tempos, senti que estava cada vez mais bem composto com adeptos do próprio Marítimo. Isso é bom. Faz lembrar o início dos anos 90, que tínhamos um estádio Marítimo cheio, de adeptos do Marítimo, e eu acho que isso estava a regressar e acredito que com esta força que o Marítimo está a ter na segunda liga possa voltar a acontecer. Eh, mas acho que foi um jogo perfeitamente normal, sem nenhum apoio da nossa equipa A, isso é de realçar. A equipa B não teve nenhum apoio, mesmo assim bateu-se, embora o nosso gol tenha sido no final, bateu-se e bem contra o Marítimo. O voleibol acaba por ser uma vitória completamente esperada. O futebol feminino, numa deslocação difícil, também consegue ganhar, e como tu disseste e bem, era um resultado muito importante para a nossa equipa. O Basca também fez a obrigação dele. Era impensável não ganhar em casa não, contra, contra o Imortal. E agora eu vou pegar no handball, porque o resultado é bom, na Luz, mas da forma como nós perdemos não é bom. O Porto a 16 segundos do fim tinha a bola e perdeu a bola. E não pode sofrer um gol da forma que sofreu. Da mesma forma que no jogo contra o Granollers na terça-feira, marca no último segundo o gol da vitória que nos dava o apuramento, da mesma forma, ou seja, um lançamento para a frente, só que desta vez conseguiu redundar em golo, que foi muito importante para o resultado final. E eu creio que o geral foi positivo, tirando o hóquei patins, que embora nós tenhamos ganho, e a nossa equipa mostrou uma valentia enorme, eu acho que é uma modalidade que tem que fechar. Tem que fechar e tem que fechar, porque eles querem menos que a modalidade feche, porque é completamente inadmissível em 2026 termos uma modalidade em que a bola entra um palmo dentro da baliza e não é validade do gol. Se tu me dissesse a bola andou em cima da linha, a bola andou ali, até no futebol isso acontece, de certeza absoluta que a bola transpôs completamente, epá, não, aqui a bola entrou um palmo lá dentro, e um palmo tem 23, 22, 20, 25, os maiores chegam aos 27 centímetros dentro lá dentro. Não é possível nós aceitarmos como uma modalidade profissional, porque os jogadores acabam por ser profissionais, embora a modalidade seja amadora, eles têm contrato profissional, não pode acontecer isto que aconteceu. É o sonegar de um golo, o momento mais importante do desporto, quando não havia dúvida, a bola tinha entrado. Aliás, até nós na televisão, que é difícil de ver os jogos de hockey patins na televisão, mas até nós na televisão vimos que a bola entrou. Como é que o árbitro não vê? Como é que o outro árbitro não vê? Como é que isto não há um VAR num desporto em 2026 que diga: epá, eu posso discutir penaltis, posso discutir lances com patinho, opá, o que seja, posso discutir uma agressão que não foi vista, eu não posso aceitar que a bola que tem entrado da forma como entrou, eu digo um palmo, mas que ele foi mais um palmo lá dentro. Eu não posso aceitar que uma modalidade, que um desporto permita que isto aconteça. Por isso eu digo, apesar dos nossos jogadores terem sido extremamente valentes, mostraram uma competência enorme contra um adversário muito difícil, conseguiram fazer uma reviravolta, mas eu digo, esta modalidade não pode continuar. Não pode continuar, não é pelo nosso goleiro, não pode continuar porque vemos, foi como o Pedro disse no outro dia, nós vemos uma final europeia em que um dos árbitros presentes, não em campo, mas salvo erro no VAR, era da cidade que era representada por uma das equipas. Foi neste caso contra o Hockey de Barcelos. Não é admissível. E se querem tornar a modalidade 100% amadora, tornem-na. Não obriguem aos clubes a investir da forma que investem. E digam aos mais jovens: olha, esta é uma modalidade que no futuro não tem futuro. Porque vocês podem marcar um golo ao nível profissional, ao nível máximo do nosso campeonato, eh, e a bola não ser validade. Ou melhor, o golo não ser validade. É completamente inadmissível. E se há caso em que merece uma reflexão do nosso clube, apesar de toda a tradição que nós temos, é este. Porque é perfeitamente natural que os patrocinadores não acreditem no futuro desta modalidade e vão acabar por desligar. Facto, é um roubo, não há outra forma de dizer. Real, é um roubo, mas acima de tudo, eu nem me acredito que os árbitros tenham feito isto com intenção de prejudicar só o Porto.
Porquê? Porque é tão óbvio, é tão ridículo, que eu acho que é mesmo a incompetência dele. É se nós falamos na arbitragem de futebol, que nós temos árbitros incompetentes, eu acho que isto é demasiado declarado para dizer: "Epá, vou fechar os olhos e fazer de conta que a bola não entrou". Não, eu acho que é mesmo incompetente, é é uma falta de brio também da parte deles, que é uma vergonha. Aquilo que se passou foi uma vergonha. Não pode voltar a acontecer no desporto em Portugal, uma coisa desta. Veremos até que ponto o hóquei patins terá de se repensar até o seu próprio investimento, no sentido de trazer mais verdade àquilo que realmente acontece em campo. É, como disseste, é o golo, o momento mais importante e a bola não andou propriamente a dançar pela linha, entrou bastante dentro da baliza. Ahm, Percebo a indignação do nosso treinador, por exemplo, que demonstrou-a, e portanto acho que é fundamental que se repense este tema. Ahm, Vamos avançar aqui para a nossa rubrica em nome próprio, um momento em que o nosso painel traz temas diferentes do habitual para destacar no nosso podcast. Nuno, tu hoje procuras aqui uma oportunidade para falar sobre a forma da comunicação alheia, comunicação de Sporting e de Benfica, nomeadamente a crise que vamos registando nesta fase. Estou certo? Certíssimo. Eu vou começar pela estratégia, não da parte da comunicação, mas do ponto de vista desportivo dos nossos adversários. Quando começou a época, o Porto preparou-se, aliás, já vinha preparado na época anterior, preparou-se para esta ser uma época complicada em termos financeiros. E nós vimos isso na semana passada, quando apresentamos aqui os relatórios e contas dos nossos competidores, que o Porto era aquela equipa que estava mais preparada para não ir à Champions League, apesar de tudo o que dissesse. O Porto era a equipa que tinha maior potencial de fazer mais valias, por exemplo, o caso do Diogo Costa e do Rodrigo Mora, que contam a 100% para mais-valia, era a equipa que estava mais preparada em termos de dívida para conseguir não ir à Liga dos Campeões. O Benfica e o Sporting não. O Benfica e o Sporting endividaram-se ao ponto de ser indispensável irem à Champions League. E daí criaram uma estratégia de comunicação baseada nisso, em que um ia ficar em primeiro e o outro ia ficar em segundo. Só que durante a época nós mostramos que preparamos muito melhor a época do ponto de vista desportivo, com esta humildade de saber que as coisas poderiam não correr bem, um treinador novo, jogadores muito jovens, uma equipa muito física, foi pensada para ser dessa forma, e o treinador do Benfica ainda ontem disse isso, mas não sabíamos como é que ia correr. O Benfica e o Sporting não. Prepararam-se para lá estar, para ficar no primeiro ou em segundo, e daí estamos a assistir, possivelmente, a uma das maiores crises comunicacionais da história dos nossos adversários. Eu vou mostrar, por exemplo, o que aconteceu antes do jogo com o Sporting, em que quem estivesse atento às nossas redes sociais, eu falei um bocadinho isso no podcast da semana passada, o Pedro também, e tu também recordaste, a forma como os jogos estavam a ser preparados. E estavam a ser preparados nas redes sociais, estavam a ser preparados pela comunicação social, pelos comentadores e dizer e lá está, eu volto a referir, é o terceiro podcast que digo isso. Digo isto, e eu nunca vou criticar comentadores do Sporting, a não ser que sejam, como o Manuel Moura dos Santos, bastante elegantes, não só com o meu clube, mas aí eu até os comento, mas com a minha região. Porque a região com a qual ele foi deselegante também tem muitos Sporting. Mas adeptos do clube eu não vou criticar. Vou criticar sim aqueles que se dignam por isentos, mas que na realidade não são. E foi preparada uma narrativa de o Porto é uma equipa violenta, é uma equipa que está a dar as últimas, é uma equipa que só aposta no físico, eh, e acabou por, no jogo com o Sporting, ser, lá está, com menos 5 jogadores que aquilo que era o nosso 11 principal, ser tac-a-tac, e perdemos um bocadinho ali naquele detalhe que foi o penalti. Eh, e no final do jogo, ou seja, isto foi toda uma narrativa que foi criada. Aliás, ao intervalo, não sei se estiveste atento às redes sociais, especialmente ao Twitter, mas estavam aquelas contas que nós sabemos que são muito bem controladas em termos de comunicação da parte do Sporting. Isto já estavam a lançar cá para fora o lance do Alberto Costa, já estavam a tentar validar o comportamento do Soares. E esse comportamento do Soares é também o corolário de toda esta comunicação que foi preparada durante a semana, especialmente depois do penalti e da polémica com o Araújo. Foi isso que aconteceu. Por isso é que o Soares faz aquele gesto que fez, porque é o corolário de toda essa comunicação que foi feita.
E chegamos ao jogo com o Sporting, mas estava a dizer, a coisa foi taca-taca, afinal o Porto com menos metade, ou metade da equipa titular consegue jogar com o Sporting mais forte, que era a equipa mais forte dos últimos tempos, aliás, o treinador Moreirense diz mesmo que é a equipa mais difícil que está em Portugal, vamos lá ver na próxima semana, e o Porto perde, e o nosso presidente faz uma coisa que eu na altura questionei porque é que ele tem feito, que é vir falar à comunicação social, logo no final do jogo. E o primeiro impacto que eu tive é, não devias ter feito isso. Porque eu sinto que ele, por exemplo, a estratégia que eu teria na altura era ter aguardado para embarcar para Lisboa novamente e aí chamar os jornalistas, ter essa oportunidade, ou à chegada a Lisboa e falar de lá. Mas depois percebi porque é que ele fez isso e fez muito bem e foi uma jogada de gênio. Posso ser que foi uma jogada à Pinta Costa, como eu, nos bons velhos tempos. Porquê? Porque provocou uma reação impreparada do presidente do Sport. Uma reação que foi, falta uma expressão para caracterizar aquilo. O que eu senti foi vergonha alheia. Uma pessoa completamente impreparada. Uma pessoa que até a nível de dicção estava perdido. A voz dele tremia. Aquilo parecia uma moto a não pegar. Tá, 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 tá. Aquilo não estava a sair da melhor das formas. Ele teve muita dificuldade em conseguir se exprimir. Porquê? Porque não foi preparado. E o facto de não ter sido preparado levou, por exemplo, e foi provocado. O Vilas Boas, pura e simplesmente, fez aquilo para o provocar. E conseguiu. Disse coisas como, por exemplo, eh, a questão das bolas. Voltou a referir a questão das bolas e das toalhas. Disse que tinha muito orgulho nos adeptos do Sporting, pasmem-se, por o Porto ter sido recebido como um clube grande que é, ter sido recebido, eh, e os seus dirigentes terem sido recebidos da melhor forma possível e por terem conseguido descansar porque não houve fogo de artifício. Ora, eu acho que isto das duas uma, ou diz que o presidente do Sporting é ele que define se as claques vão ou não para a beira do hotel espetar com fogo de artifício, que eu acho que não é. Ou se calhar é. Mas ele ali diz que tem muito orgulho em isso não ter sido feito, como se fosse ele a controlar isso, mas não diz que, por exemplo, a própria claque do Sporting entrou com tochas dentro do recinto esportivo e fez aquela tochada, como qualquer outro clube faz, ou como qualquer outra, perdão, outra claque faz, infelizmente, o Porto já fez isso, com o jogo do Sporting, o Benfica fez, a claque do Benfica fez no jogo do Porto, que infelizmente os presentes dos clubes não conseguem controlar, e isso são coisas que acontecem. E ele quis dizer nós somos diferentes, não são nada, são iguais, ou se calhar até pior. Mas ele tem lá ah, duas saídas que eu particularmente adorei. É quando chama cobarde ao Vilas Boas, chama mentiroso ao Vilas Boas, e diz que ele tem medo porque 11 contra 11 não consegue ganhar o jogo e que, acima de tudo, tem medo porque a equipa não chega para ser campeã. A equipa não vai aguentar para ser campeã. Ele diz isto. E isto foi tudo tão mal pensado, tão mal preparado, foi tudo tão mal dito, que o que é que acontece no sábado a seguir? A equipa do Sporting vai jogar a Braga, empata o jogo nos últimos minutos, um jogo que praticamente atira por terra, ou poderia ter atirado por terra as possibilidades do Sporting de ser campeão, mas que garantidamente como estão as coisas está mais difícil do que estava há uma semana. E o que é que diz o treinador do Sporting no fim? Não aguentamos. Perdemos, estávamos cansados. Ou empatamos neste caso, estávamos cansados. Ou seja, o presidente do Sporting, nesta impreparação que ele tem em termos comunicacionais, nesse desespero que ele tem, acaba por enterrar a própria equipe. Porque é ele que diz, os outros não aguentam, quando na realidade foi a equipa dele que não aguentou, depois de ter, obviamente, jogado, e o que gosta toda a razão no que diz, porque jogou a equipa toda contra o Porto e o Porto exigiu isso. Mas às vezes é necessário que as pessoas sejam mais bem aconselhadas e, acima de tudo, um bocadinho mais inteligentes. Que eu acho que o Presidente do Sporting não é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa esperta, mas não é muito inteligente. E uma pessoa que é esperta, que não é inteligente, mais tarde ou mais cedo cai nestas figurinhas, cai neste ridículo, ao ponto de todos nós sentimos vergonha alheia. Mas este caso, para mim, não é o mais relevante em termos comunicacionais. O mais relevante em termos comunicacionais é o que se está a passar com o Benfica, depois da situação com o Vinícius, em que levou, por exemplo, a um senhor que é nós conhecemos da comunicação social, que é o Mauro Xavier, a ir a um jogo dos Boston Celtics com uma toalha de mesa do Benfica, um pano gigante do Benfica, em apoio ao Nemias Queta. Ora, o Nemias Queta é benfiquista de coração, ao que parece, eh, mas eu não sei qual era o clube, por exemplo, da Tisha Penicheiro, que também passou muitos anos na WNBA, é uma jogadora de referência e nunca vi lá nenhuma bandeira em seu favor.
Nós vemos outros jogadores, por exemplo, o Pau Gasol, nunca vi uma bandeira do Barcelona lá, e ele era assumidamente adepto do Barcelona. Porque é que o Mauro Xavier foi lá dar apoio a um jogador que, na realidade, em 2017, 2018, foi quando ele esteve no Benfica, fez 4 jogos. Ora, ele podia ter aproveitado e também apoiado o Keaton Parks, que foi um jogador que, na mesma altura, era jogador da equipa de futebol do Benfica e que fez 6 jogos. Ou seja, o Keaton Parks e joga no New York City FC. O Keaton Parks é mais relevante para o Benfica do que o próprio Nemias Queta. Mas porquê é que ele fez isso? Ele fez isso porque isto é uma manobra conjunta do Benfica para tentar passar, limpar a cara da imagem que deixaram com aquilo que se passou no caso do Vinícius. Não pela atitude para este ano, que o Benfica não tem culpa, mas por tudo o que se passou a seguir. Em o próprio presidente do Benfica dar a primeira declaração pública, que aí sim devia ter sido na hora, logo a seguir ele devia ter dado a declaração pública, ou pelo menos no dia a seguir, devia ter convocado os jornalistas para limpar a imagem do Benfica na hora, não. Dá uma entrevista aos jornalistas, com o seu diretor de comunicação ao lado, o Sr. Pedro Pinteiro, jornalista da TV, à porta da farmácia do aeroporto de Lisboa. Isto é completamente surreal. Isto não existe em nenhuma empresa, muito menos uma empresa cotada, e muito menos uma empresa da dimensão da Benfica SAD. Não existia. Isto é cair à direção logo toda, isto era completamente inadmissível, nenhum acionista tolerava isto, porque rebenta completamente com a imagem do clube, ao ponto do próprio treinador do Boston Celtics, o Joe Mazzulla, questionado por um jornalista português sobre os jogos que tem feito, e é uma pergunta muito direcionada a basquetebol sobre na minha esquete, perguntar, você também é do Benfica? E o jornalista disse: Não, eu sou jornalista de basquetebol. Diz: Ah, bom, porquê? Está farto disto. É algo que tem repercussão a nível internacional, é algo que os próprios ah, patrocinadores não gostam, porque na realidade ninguém que se quer expor na camisola de um clube que será assumidamente racista, porque se caso se venha a provar aquilo que a UEFA, eu acredito que possa vir a ser provado, eh, o Benfica vai ser muito prejudicado, não só em termos de imagem, em termos de reputação, mas acima de tudo em termos financeiros, porque os patrocinadores vão acabar por desligar de um clube que, por causa de todas as atitudes que teve e não ter estancado logo, vais poder ter-se assumido como um racista. E não dizer, olha, a atitude que o Prestiani teve foi uma atitude lamentável, se é que a teve, podia dizer se é que a teve, não, deixou a coisa derrapar e atacou claramente o caráter dos jogadores que se assumiram como vítimas. Isto para dizer o quê? Obviamente que a estratégia de comunicação está sempre aliada ao sucesso. O sucesso não tem sido conseguido, então eles têm que mudar a narrativa, tanto o Benfica como o Sporting. O problema é que quando eles mudam a narrativa, a coisa também não corre bem. Por exemplo, o Sporting criou uma narrativa, como nós dizemos, lixou-se com F grande logo a seguir. O Benfica tem tentado criar uma narrativa interna de tranquilidade quando lá fora já ninguém os suporta e ninguém acredita neles. Por isso, o nosso clube deve continuar a manter a linha comunicacional que tem tido. O Presidente do Sporting, por exemplo, mostrou-se muito desagradado com o Dragões Diário. Ele até falou nas tais newsletters. Eu nem sabia que ele o lia, nem sabia que ele o recebia, mas é uma honra ele receber o Dragões Diário, da mesma forma que todos nós recebemos. E queria deixar aqui um abraço especial ao nosso Presidente, porque conseguiu aquilo que queria no final do jogo do Sporting, que era provocar uma pessoa que comunicacionalmente é muito débil e muito, vá, pouco inteligente, com um B grande. De forma da comunicação, de facto, ele parece um pouco desequilibrado e, infelizmente para ele, é pouco ponderado. Eu julgo que na minha perspectiva falta acima de tudo isso, ao presidente do Sporting, podia ter tido em casa própria, porque isso também é fundamental, hum, ter tido um outro tipo de reação que se calhar ficaria um pouco melhor ou traria mais benefício, à instituição Sporting e a ele, em particular. Hum, Mas ele, ó Daniel, isso é o que acontece quando ele é aconselhado. O exato, problema é que o nosso presidente não lhe deixou margem de manobra para ele ter tempo de ser aconselhado. Então é como tu dizes, ele não foi ponderado, foi precipitado, quis mostrar serviço, porque aquela confiança, que ele teve ainda há pouco tempo, uma intervenção que eu até achei que ele teve bem, já não sei qual é que foi, mas foi no último. Teve uma intervenção que até nem foi tão bonética assim para nós, mas acho que ali foi muito aconselhado naquilo que devia ter dito, muito ponderado, muito calmo, e que espalhou só comprido. Porquê? Porque achou-se rei e senhor, achou-se muito mais inteligente que aquilo que era, eh, e na realidade ele não é assim tão inteligente. Aliás, costuma-se dizer que o maior mal dos ignorantes é não saber que são ignorantes. E
foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, exatamente, exatamente. Quanto à parte do Benfica, na minha perspectiva, é tentar voltar a montar um prato de porcelana. Ele já partiu, ah, e portanto fica muito complicado lavar esta imagem de algo que já está manifestamente sujo e mais do que impregnado esta nódoa. Ah, Na minha perspectiva, foi algo que ah, uma, uma perspectiva de comunicação que nasceu torta e por isso tarda ou nunca se endireita. Faz-me Ahm, lembrar, deixa-me só contar esta, faz-me lembrar aquela história dos vasos japoneses em que há um senhor que queria levar um vaso, uma jarra do rei, do imperador, perdão, japonês, e, que era muito valiosa e no transporte parte. E parte e usa uma cola e diz: Olha, né, vou colar isto, vamos ver o que é que vai acontecer. E leva ao imperador japonês que olha para a jarra, percebe o que aconteceu e percebe o valor daquilo que foi feito depois. Não foi por causa da cola em si, mas foi porque ele utilizou um material mais belo, mais inerte do mundo, mais valioso, que é o ouro, derreteu o ouro e colou a jarra com ouro, e isso até existem algumas jarras japonesas com esse método, que tem a jarra à parte e depois cola com ouro. Opa, o Benfica não consegue colar uma peça de porcelana com ouro usando o Mauro Xavier. Não é Mauro Xavier, agora falhou-me o nome novamente da personagem. Não é com as pessoas que está a utilizar que, que vai conseguir não de todo, não de todo. ser ouro. Não é dizer que ele está a usar cola de mais reles que há. Eu acho que até pode dizer que está a usar cuspo para colar peças de porcelana, por isso, mas volta quieto. Nem com o Onde- Mauro Xavier, nem com outras pessoas da comunicação social neste momento por aí espalhadas pelos canais de notícias, É não vai impossível. ser assim. Não vai ser assim que vai mudar o pensamento das pessoas, quer aqui dentro de portas, quer depois também fora de portas, onde será particularmente complicado limpar de alguma forma a imagem deixada. Vamos olhar para aquilo que é o futuro e a deslocação à Alemanha e a recepção ao Moreirense. Antes disso, mais Predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto, à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito e podem desde logo começar a participar. Regresso à Liga Europa, oitavos de final, primeira mão. Jogo na quinta-feira às 17h45 na Alemanha, Sport TV 5. De relembrar que o Stuttgart neste momento ocupa uma posição de Liga dos Campeões na Bundesliga, embora tenha empatado frente ao Mainz na última jornada. É a primeira vez que defrontamos o Stuttgart em jogos oficiais. No entanto, o Futebol Clube do Porto tem um longo histórico, já com 14 eliminatórias frente a equipas alemãs nas competições europeias. Infelizmente, apenas por duas, na Taça das Taças em 77-78, frente ao Colónia, e mais recentemente frente ao Eintracht Frankfurt em 2013-2014 na Liga Europa, conseguimos passar equipas alemãs. De resto, várias equipas que defrontamos e infelizmente sem a sorte. No entanto, também é verdade que frente a alemães vamos com 3 vitórias consecutivas. 2 jogos frente ao Leverkusen em 2022 e uma vitória frente ao Hoffenheim em 2024. Aliás, em abono da verdade, se olharmos para o histórico até é mais positivo do que negativo. Pese embora este histórico negativo de eliminatórias, o Futebol Clube do Porto tem 18 vitórias e 16 derrotas, no meio também 8 empates. Hum, Na minha perspectiva, julgo que este é mais um jogo que anda também colado com todos os outros, nesta sequência muito grande de partidas. E por isso, Nuna, no passo da palavra, no sentido de perceber que apostas farias para esta partida. Tivemos a visão do 11 de gala, do Benfica, e tivemos a visão do 11 com algumas alterações, frente ao Sporting. Aqui gostaria de perceber como é que achas que o Farioli vai hum, apostar nesta partida, mas também perceber como é que apostarias, ou seja, qual seria a tua visão para o 11 e para a aposta na Liga Europa, neste caso frente ao Stuttgart. Estavas-me agora a falar
dos jogos contra equipas alemãs, eu nunca mais me vou esquecer daquele jogo contra o Bayern Munique em casa nos quartos de final da Liga dos Campeões com o Lopetegui, Um sonho. porque foi um jogo monumental da nossa equipa. Pena o golo, salvo erro na altura. Não sei se foi do Mulo ou se foi do Thiago Alcântara. Acho que foi o Thiago Alcântara. Que faz o 2-1, mas depois o Jackson faz aquele 3-1, que é uma obra de arte nas costas do Boateng. Nunca mais me esqueço deste jogo. E também nunca mais me esqueço do preço que paguei. Paguei 15 euros e agora para ir ver este jogar são 30. Exatamente. E acho É uma diferença. é uma diferença muito grande. Passaram 10 anos e era quartos finais da Liga dos Campeões contra oitavos de final da Liga Europa, mas eu percebo perfeitamente a inflação. Uma inflação muito agressiva, diga-se E os de negócios com a passagem. Itaca também, já agora. E os Se é negócios com a para, Itaca se é também, que para falar, é tem para que falar. render no final do ano, tem que dar a yield que era prometida, por isso não há outro remédio. Mas quanto ao jogo em si, eu espero uma equipa que seja rodada, rodada no sentido de que seja a equipa típica da Liga Europa rodada, ou seja, não utilizar o 11 como titular, o nosso 11 mais forte não foi um jogo contra o Benfica, mas utilizar uma equipa que tem sido mais utilizada na Liga Europa. Eu acho que neste momento passas ao que se está a passar, aos próximos jogos que nós vamos ter, às novas jornadas para o campeonato, e eu apostaria nesta deslocação numa equipa se calhar defensivamente mais reforçada. Não me admirava de ver, por exemplo, a equipa a jogar com o Alan Varela e o Pablo Soares, se estivesse disponível no meio campo, em detrimento de uma equipa mais construtora, porque eu considero que essa equipa de construção terá que jogar no fim de semana. O Eintracht Frankfurt é uma equipa muito forte. Eles deram 4-0 ao Wolfsburg na semana Stuttgart. passada. Ou Stuttgart, desculpa. Sim. O Frankfurt já estava a lembrar da última vitória que nós temos, que aí é o contrário do jogo Bayern Munique. Nós ganhamos, Exato. mas foi um jogo muito, muito duro, tanto em casa como fora. Como fora. Um gol de E Licá a dar o foi de cá, apuramento. exatamente. E foi assim mesmo na resvés, na garra e na raça que nós conseguimos ganhar, porque no jogo jogado nós não éramos mais fortes do que eles. Eles também não eram uma equipa muito forte. Então Stuttgart empatou com o Mainz, mas sofreu o gol aos 90 mais um. Eles conseguiram uma reviravolta muito rápida. E vai ser, como eu disse, um jogo muito complicado, uma equipa muito física, uma equipa que gosta, é física, mas gosta de ter bola e é muito rápida a atacar. Eu lembro, por exemplo, quem eles têm no ataque e que joga com alguma regularidade. E eu queria, por exemplo, que ele seja titular no Dragão, é o Tiago Tomás. Capaz que já foi jogador de Sporting e que a velocidade é o seu maior atributo, e é um jogador muito inteligente taticamente. É um jogador que, por exemplo, eu acho que faria muita falta neste Sporting, mais do que nos últimos 2 anos para Tiago Llogas, para, por exemplo, jogar ao lado do Suárez num jogo como contra o Porto, porque ele defendia bem e taticamente, como eu disse, era muito, 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 e é muito inteligente e vai fazer a diferença e faz a diferença na equipa dos estudantes. Por isso eu acredito que uma equipa que seja rodada, mas que seja uma equipa muito competitiva. E acredito, mais mais palavras, para trazer a eliminatória para o Dragão, não para decidir a eliminatória a nosso favor, nem a favor do Stuttgart. Sim, vamos ver também até que ponto a aposta do próprio Stuttgart, que neste momento está a fazer um campeonato muito positivo para eles e que naturalmente veem a possibilidade de integrar uma outra competição no próximo ano, perceber se a aposta será o campeonato ou se de alguma forma eles também quererão colocar muitas fichas nesta partida em casa, no sentido de tentar obter alguma vantagem. Na minha perspectiva, julgo que também devemos promover alguma rotatividade, concordo com aquilo que estavas a dizer. Parece-me, acima de tudo, um jogo em que teremos de fazer uma boa gestão defensiva, como aliás tem sido a panágio da equipa de Farioli ao longo desta temporada, e trazer para o Estádio do Dragão a decisão, para que no nosso próprio reduto consigamos fechar a eliminatória e o apuramento para a próxima fase. Entretanto, e entre essas duas partidas, temos um jogo também no Estádio do Dragão, no domingo, portanto 72 horas depois praticamente, domingo às 20h30, o regresso ao Estádio do Dragão para defrontar o Moreirense, que neste momento é o oitavo na Liga, vem de 2 empates, o último em casa frente ao Nacional. Historicamente, o Futebol Clube do Porto tem 14 vitórias em 14 jogos frente ao Moreirense em casa, portanto ganhou sempre ao Moreirense e, portanto, não podemos deixar fugir a 15ª
em 15 possíveis. Aqui lanço novamente também este desafio, na minha perspectiva, esta é a grande aposta, o regresso do título nacional à casa do Futebol Clube do Porto e por isso, para mim, o 11 devia ser o 11 de gala. Mas passo para ti também a bola no sentido para perceber a tua visão em relação a isto. Nós não temos grandes indicações se haverão alguns jogadores disponíveis, eventualmente algumas limitações que possam vir do jogo frente ao Stuttgart. Por isso, questiono também qual será a tua visão para este jogo frente ao Moreirense. Temos o caso do Alberto Costa que não vai jogar por castigo, por acumular cartões amarelos. E, Certíssimo, eh, certíssimo. e vai ser com uma equipa que eu gostava mesmo do Porto vencesse e vencesse de forma categórica, porque depois das palavras do Vasco, do Teio da Costa, no jogo contra o Sporting, nós sabemos que o Vasco Teio da Costa é benfiquista de coração, teceu as palavras que teceu contra o Sporting, praticamente a dar uma passadeira vermelha de honra, ele quase que fazia a guarda de honra ao Sporting no final do jogo, e eu gostava particularmente de dar uma chapada de luva branca, eh, porque ele praticamente disse que o Sporting não era a melhor equipa portuguesa, era a melhor equipa de quase do último, de sempre, pelo menos dos últimos 10 anos em Portugal. Pelo menos foi aquilo que transpareceu nas suas declarações nas luas que ele teceu à equipa do Sporting. Por isso, tem todo o direito de sair de Dragão com uma derrota categórica, mas nem que seja categórica por um zero. O importante agora é ganhar os jogos. Uma coisa é aquilo que eu espero, ou que eu gostava, outra coisa é aquilo que eu quero mesmo, que é que Porto ganhe e acabou. E aí sim, conforme tu dizes, que devemos jogar com a nossa equipa de gala, com o nosso melhor 11. Devemos carregar logo desde o primeiro minuto, porque não podemos dar a bebês. E se bem que temos um percurso 100% vitorioso em casa com o Moreirense, eu acho que o Arouca nós também tínhamos e foi quase até ao último, que nós quase deixámos o jogo cair em empate. Eu tenho muito receio destes jogos, fala-se muito no jogo com o Braga, fala-se muito no jogo com o Estoril, mas eu acho que o campeonato vai ser decidido nestes jogos, porque nós ainda podemos escorregar uma vez, eh, e se calhar vai ser num desses jogos, com o Braga e com o Estoril, caso aconteça, mas aqui é que não podemos mesmo. Nós não podemos deixar cair 3 pontos nestes jogos que nós vamos ter. Moreirense, Albercas e por aí fora, que são nesses jogos que vão decidir o campeonato. Eles vêm de um empate contra o Nacional. Eu também não acho que o Moreirense esteja na forma que esteve no início da época. Eu acho que, por exemplo, o jogo do Nacional foi superior ao Moreirense, foi bastante superior ao Moreirense no jogo que fez e não ganhou por manifesto azar. Acho que o, que o Moreirense vai jogar uma equipa muito defensiva. Eu não acredito que eles consigam ir às competições europeias, mas vão querer ter uma palavra a dizer contra nós. E eu acho que isso vai ser o apanagem de muitas equipas. Vão querer ser aquilo que, por exemplo, o Estoril foi e ainda é conhecido por ter sido a equipa que tirou o título ao Benfica, porque na realidade nós ganhamos o título em 2011, 2012. Não, perdão, 2012, 12, 2013, com 13, o é golo isso. do Kelvin. Mas antes o Benfica empatou em casa com o Estoril, com um jogo que nunca ninguém previa que o Benfica empatasse. E o Estoril é conhecido por esse feito. E todos nós somos, somos agradecidos ao Estoril por ter empatado esse jogo. E eu acho que muitas equipas vão tentar fazer isso. Por isso é muito importante que a nossa equipa entre muito determinada e, uh, e que marque. E gostava muito que fosse um dos pontas de lança a marcar ou o Monfils ou o Denis Gol, porque eles precisam de gol. Mais o Denis Gol até precisa de gol. Exatamente, precisa da confiança de, dentro do 11, como titular, de conseguir faturar. Eu disse há bocadinho que o Moreirense era oitavo, mas ele, na realidade é sétimo, ocupa o sétimo posto na classificação, mas tem apenas uma vitória em 5 jogos. E por isso, lá está, é como tinhas dito, não vem na melhor forma, mas certamente que vem com a ambição de marcar algo que
tem sido muito raro por parte dos adversários do Futebol Clube do Porto, particularmente no Campeonato Nacional, onde muitas equipas acabaram por ter muito poucas oportunidades, por não ter a possibilidade de conseguir criar grande perigo, fruto do trabalho defensivo que temos desenvolvido ao longo deste campeonato. Mas acredito que possa estar aí a ambição, porque embora como mencionaste aqui, por exemplo, na segunda parte, frente ao Nacional, o facto foi muito fraca, o Nacional acabou por dominar essa segunda parte, será algo para perceber como é que o Moreirense se poderá posicionar, sabendo que é sempre esse desafio marcar um golo ao Futebol Clube do Porto. Olhando para as restantes equipas e modalidades, assim muito rapidamente, terça-feira, dia 10, vamos ter a European League, viagem à Dinamarca, para afrontar o Aarhus, o último jogo desta fase de grupos. Vamos ver como é que fica este resultado e como é que fica a posição do Futebol Clube do Porto no grupo. Depois, na quinta-feira, além do jogo na Liga Europa, teremos também Liga dos Campeões de Hóquei em Patins, uma deslocação a Saint-Omer, a França, para defrontar a equipa local, 19 horas, transmissão Porto-Canal. Sexta-feira, dia 13, que não seja dia de azar para as nossas jogadoras do voleibol feminino, que terão a Final Four da taça em Albufeira, frente ao EFANOR, jogo às 18 horas na Bola TV. O vencedor, se o Futebol Porto ganhar o UEFA jogará no domingo. O outro jogo é Braga-Castelo da Maia. Portanto, atenção também à possibilidade de termos novo jogo de voleibol feminino para um troféu no dia 15. No sábado, além do futebol feminino, Gil Vicente Futebol Clube do Porto em Barcelos, teremos também a deslocação a Guimarães do basquetebol para defrontar o Vitória e a deslocação do handball para defrontar o Avante. Jogo de basquetebol com transmissão na RTP2. Domingo, além do voleibol, naturalmente, como mencionámos, Futebol Clube do Porto Moreirense na Sport TV 1 às 8h30 e este bloco de jogos termina com o Futebol Clube do Porto B na segunda-feira, dia 15, a jogar frente ao Oliveirense no Olival, transmissão Porto Canal às 8h30. Fazemos também aqui um aviso que nos parece fundamental. O Futebol Clube do Porto, no futebol feminino, está na Taça de Portugal, está na meia-final, vem do empate frente ao Vitória e por isso na segunda mão. O jogo estava calendarizado até para de manhã, passou para, segundo percebo, para quarta-feira, dia 18, à noite. Portanto, também no Olival. Portanto, penso que 20h30 será a hora correta deste jogo. Portanto, atenção também a este jogo, os nossos jogadores precisam muito do nosso apoio. Podemos fazer história. Temos duas equipas, o futebol feminino e o futebol masculino, na meia-final da Taça de Portugal, e por isso podemos levar duas equipas ao Jamor esta temporada no futebol, algo que seria extraordinário, principalmente tendo em conta a idade que esta equipa tem. Há muito pouco tempo esta modalidade estar inserida no Futebol Clube do Porto. Nuno, passo a palavra no sentido para perceber como é que antevês esta semana, mas também aqui para um minuto final e eventualmente aqui algum tema que queiras acrescentar. Eu queria, antes de mais, realçar algo que me tinha esquecido de dizer sobre o jogo do próximo fim de semana, que eu tirei aqui a nota e passou-me que este jogo comunense é tão mais importante porque nós podemos ficar provisoriamente a 7 pontos do Sporting. Porque o Sporting deu o jogo e é preferível estar a 7 do que estar com o jogo adiado. Por isso, muita gente que se disse que o nosso clube também devia pedir o adiamento do jogo. Eu acho que não. Eu prefiro ganhar o jogo e ficar a 7. E eventualmente as coisas poderem não correr bem tanto na Liga Europa, porque o meu foco é o campeonato. Se estivesse na Liga dos Campeões, cá pensava totalmente diferente, mas o nosso foco é o campeonato e é isso que deve ser feito. Para esta semana, novamente eu espero que seja sempre possível as vitórias em todas as modalidades. Acho muito importante que nós tenhamos a possibilidade de fazer história no futebol feminino
e fez a história na modalidade de rainha do futebol, que é a Taça de Portugal, tanto a nível masculino como a nível feminino, mas também gostava muito que a nossa equipa de handball conseguisse o apuramento direto, porque se eu conseguir, eh, poupa-nos a outros males, a outras guerras. Eu acho que esta equipa merece ter o mínimo de jogos possível até ao final do campeonato para ainda conseguir, no mínimo, equilibrar as contas para as competições europeias da próxima época, porque honestamente não acredito que nós tenhamos a capacidade de ser campeões com o Sporting com o estado em que está. E gostaria, se me permitisses, também de enviar um abraço à pessoa que retirou as redes sociais ao jogador do Benfica, ao Enzo Barrenechea, eh, porque eu estava à espera que ele voltasse a dizer, colocar uma, uma story com o HDMP e com a fotografia do seu treinador, que ele disse que H é de humildade, D é de disciplina, M de muito trabalho e P de paixão, quando a maior parte dos argentinos, ele deve ser o único argentino que diz isso, porque todos os outros dizem erros de mil, que eu não posso dizer, posso ser primas, posso ser o que for preciso, mas não posso ser aquilo que ele escreveu aqui, porque há pessoas que vão no carro e têm crianças e eu não posso tratar isso. E porque é que eu sei que lhe tiraram as redes sociais? Porque ontem nós assistimos ao assassinato dele como jogador de futebol da parte do seu treinador, quando ele diz é completamente diferente jogar com Enzo e Rios do que jogar com o Leandro Barreira e com o Osnos. Ou seja, ele lamentou-se de não ter os outros dois e coitado do Enzo e do Rios, que foram completamente assassinados pelo seu treinador. Eu imagino se isso fosse dito pelo José Mourinho em 2003 ou 2004, quando era treinador do Porto. O que diriam dele? O que diziam dele na altura? Que era um treinador arrogante, era um treinador eh, agressivo. Eu estou-me a lembrar desta, lembro do Cartachena dizer que ele era agressivo, no mau sentido, que era um treinador até preconceituoso, também foi algo, um atributo que lhe disseram, e quando ele deixou de ser treinador do Porto e passou a ser treinador do Chelsea, era um gentleman. Faz lembrar aquilo que foi dito e que eu há uns podcasts aqui frisei que foi o Pedro Sousa que disse, o jornalista da Renascença, quando o Jorge Jesus mascava pastilha elástica de boca aberta no Sporting de Braga, era um porco, e quando ou era alguém sem educação, e quando fez isso no Banco do Benfica, era a Ferguson. Tinha a classe do Ferguson na altura. Por isso, para culminar, eu mando um grande abraço também de solidariedade com o Enzo. Se a carreira dele acabou ou não, não sei, mas o treinador dele enterrou fortemente e deu com a pá meia dúzia de vezes, que era para ter a certeza que ele não se matava mais. Acho que ele não fez nada de mal. Se é, bom, se é ou não é bom jogador, isso é um problema do Benfica, mas acho que esse assassinato de caráter é muito feio e tenho pena que ninguém na comunicação social tenha defendido o jogador, como defendeu, por exemplo, quando publicou aquilo que publicou contra o nosso clube. Um abraço ao Enzo, tenha uma boa semana e que deixe lá que no final da época se calhar sai do Benfica e vai para outro lado qualquer. Desejo muita sorte fora do Benfica. Sim. Ou eventualmente poderá ter um outro treinador que o assassine numa a enfrentar a comunicação social. Vamos ver. Ahm, Chegamos ao fim do nosso tempo, assim fechamos o episódio 32 do podcast Mais Porto. Quero agradecer ao Nuno pela partilha da sua visão, à equipa Mais FC Porto que nos vai dando o apoio imprescindível a este projeto e naturalmente um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos ouvem, porque cada play, cada partilha, cada mensagem fazem de facto a diferença para nós, fazem-nos continuar neste projeto. Por isso deixem os vossos comentários, subscrevam para que nós possamos perceber que estão a ouvir, que estão desse lado. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço e boa semana.